Quem é Deus para você? E quem é Deus para a criança? Quando você está falando de Deus, como será que a criança sente e percebe a existência de Deus? Como será que ela imagina que é Deus? No vídeo de hoje, eu vou trazer esse conteúdo que eu retirei da apostila do Ministério para as Crianças e ele aponta 5 sinais de como a criança percebe e sente Deus. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir, se inscreve no canal, comente, compartilhe, me ajude a espalhar esse conteúdo para muito mais evangelizadores. A criança sente e percebe Deus de 5 maneiras. A primeira é os seus pais. Então, quando você está falando de Deus para a criança, do Papai do Céu, ela imagina o quê? Que o Deus é como seus pais são. Então, se o pai é aquele pai que, pai, mãe, são aqueles pais que castiga. Para ela, na cabeça dela, Deus castiga. Se é aqueles pais que permite tudo, para ela, Deus permite tudo. Então, ela sempre vai ligar como é Deus aos seus pais. E isso só é rompido quando se desenvolve uma consciência cristã. E como que se desenvolve uma consciência cristã? Através da catequese, quando ela vai recebendo os conteúdos dos ensinamentos da igreja, principalmente da palavra de Deus. Conforme ela vai aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, e aí ela vai aprendendo, vai crescendo e vai desenvolvendo essa consciência cristã. Então, só é rompido essa relação Deus com a postura, com como é os seus pais, com o desenvolvimento de uma consciência cristã. Então, hoje o que vemos são muitos adultos que não conseguem compreender, sentir o Deus do Filho Pródigo, o Deus misericordioso. Por quê? Porque não desenvolveram a consciência cristã. Eles não sabem muito sobre, não receberam, conteúdo de catequese, não leem a palavra de Deus, não sabem pouco, Então, para eles ainda associam Deus aos seus pais. Então, por exemplo, para ser mais prático, a pessoa, para ela, o pai dela criou ela assim: faz isso, não fez, tá de castigo. Vai fazer aquilo, não fez, põe de castigo. Essa pessoa, essa criança vai associar Deus dessa maneira. Então, acontece alguma coisa errada na semana dela. E aí ela pensa, Deus tá me castigando por alguma coisa. Veio uma doença. Ela logo pensa, é um castigo porque eu fiz aquilo ou eu fiz aquilo outro. Então, ela cria essa associação. Vamos supor uns pais que deixam fazer tudo. Então, a criança cresce com aquilo, se não desenvolve uma consciência cristã, é um adolescente, é um adulto que faz tudo. Por quê? Porque acha que pode tudo e que Deus vai perdoar tudo, que pode tudo. É mais ou menos assim, tá bom? Então, esse é o primeiro jeito que a criança sente e percebe Deus. Para a criança, Deus é como o pai e a mãe igualzinho, tá bom? O segundo ponto é os laços afetivos. E aqui eu já vou começar explicando com um exemplo. Você deixa a criança em algum lugar, vamos pôr na catequese mesmo, ou num grupo de oração, a criança passeia com alguém. Quando a mãe vai pegar, ela pergunta assim: filha, o que aconteceu? O que você fez? O que você aprendeu? E a criança não sabe explicar. Mas você pergunta: foi bom? Ela diz: sim. Você quer voltar? Quero. A criança, ela não é capaz de falar o que aconteceu, contar detalhadamente o que aconteceu, mas ela gosta e ela quer voltar. Por quê? Porque o laço afetivo, o clima de amor, o acolhimento, o carinho, ela sente e ela guarda. Então, ela percebe Deus
através dos laços afetivos, do clima de amor. Então, para nós evangelizadores, fazer do encontro com a criança com muito carinho, com muito amor, muito mais do que conteúdo. Claro, conteúdo é muito importante, mas o acolhimento, o carinho, ela vai sentir a presença de Deus através desse carinho, desse amor, desse acolhimento, muito mais do que o conteúdo. O terceiro ponto que as autoras falam nessa apostila do Ministério para as Crianças é o clima familiar. A criança sente e percebe Deus através de um clima familiar. Então, harmônico, onde reina a paz, mas não se ignora os conflitos, onde tem o medo, mas esse medo ele não é ignorado, ele é explicado, ele é trabalhado. E tem uma parte nessa apostila que eu achei assim muito importante. Elas trazem o Catecismo da Igreja Católica, onde diz que a primeira catequese é feita pelos pais e que os pais são insubstituíveis nessa catequese. Olha só a responsabilidade do evangelizador. Porque o que vemos hoje, não sei aí na sua cidade, na sua realidade, mas na minha, muitas vezes eu recebo crianças que não sabem rezar o Pai Nosso, não sabem quem é a mãe de Jesus. Então, assim, a gente percebe que não teve uma catequese, né, do pai, da mãe ali. Então, ela vem muito crua, não sabe fazer o sinal da cruz, ela não sabe o básico. E nós, se o Catecismo da Igreja Católica diz que o pai, a mãe, essa catequese dos pais é insubstituível, então nós evangelizadores estamos sempre atrás, sempre correndo atrás de suprir uma coisa que é insubstituível. Mas com muito trabalho e pela misericórdia de Deus, porque quem faz é Deus, não é verdade? Essas crianças são alcançadas e são atingidas. Só quis ressaltar aqui por quê? Porque nessa apostila, os autores também reforçam que essa iniciação à vida cristã tem que ser precoce. Quanto mais precoce, melhor. Sabe, assim, antes mesmo da criança falar, balbuciar as primeiras palavras, os pais já fazer uma oração, fazer esse clima familiar com oração, com presença de Deus. O outro ponto abordado é a contemplação da natureza. Gente, agora pensa, você mesmo adulto, quando está diante do mar, ou quando vai e vê uma montanha, você não fica impactado? Gente, eu fico. Quando eu fui lá para Campos do Jordão e eu subi lá naquele pico lá da montanha e eu olhei aquilo tudo verdinho, eu pensei, meu Deus, só você para fazer isso. E com a criança também é assim. Vocês já viram a criança quando vê e percebe que existe a formiga? Tem até um vídeo que viralizou na internet de uma criança, quando ela nota a formiga e ela fica toda entusiasmada. E é assim mesmo, gente, como pode? Só Deus mesmo para fazer uma formiga. Então, quando a criança estiver diante da natureza, ou ela se admirar com coisas da criação, os pais, o evangelizador, devem incentivar, falar, olha, foi Deus que fez, Deus criador, o papai do céu. Então ela vai perceber Deus através de contemplar a natureza. Quando levar ela no zoológico, ela vai perceber Deus na criação, na natureza. E o último ponto é o espírito de oração. E aqui eu volto, se você não viu outros vídeos que eu deixei no canal, vai lá conferir, porque de novo a rotina, a importância da rotina. A criança, ela é capaz de Deus e ela é capaz do silêncio, mas a rotina é muito importante. Ela vai sentir, perceber a Deus através do espírito de oração. E esse espírito de oração, ele é diário. Sabe, antes da criança dormir, a mãe, o pai chegar e falar assim, agora vamos falar com o papai do céu?
e desligar a televisão, fazer um clima mesmo, um ambiente, desligar a televisão, guardar brinquedo, deitar a criança na cama, né? Ou colocar ela sentadinha e falar, agora é a hora de falar com o Papai do Céu. E isso, fazendo todo dia, vai ter a rotina. Então a criança mesmo vai saber que o momento de falar com o Papai do Céu é o momento de silenciar. Por quê? Porque eu guardei o brinquedo, porque eu desliguei a televisão, porque eu apaguei a luz e deixei o abajur ligado. Então, a rotina é importante para a criança sentir Deus através do espírito de oração. E esse ponto é importante para nós evangelizadores, porque esse canal é para evangelizador, não é mesmo? As crianças vêm até nós na catequese ou no grupo de oração como? Sem clima de oração. São crianças que não rezam todo dia em casa. Elas não têm essa sensibilidade, né? De silenciar, é o momento de falar com o Papai do Céu. Normalmente elas estão muito agitadas, com muito barulho interno, né? Então, evangelizador, não desista. Por experiência própria, se você fizer em todo encontro, vai chegar uma hora que ela vai se habituar. Então ela vai levar da igreja para casa. Não desista, é difícil, mas você consegue. Tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, por favor. Me ajuda a espalhar o amor de Deus e a evangelização para todas as pessoas. Ativa o sininho para não ficar de fora. Tchau!